A Mariana perguntou aqui também, ó, e quando acontece o contrário, e a pessoa treina demais que o normal e afeta a saúde mental de não aguentar ficar um dia sem treinar. Então, isso é aquela coisa que a gente falou. O Fernando disse como educador físico. E quando eu vi que eu extrapolei um limite do meu corpo, eu preciso dar um passinho para trás, para poder dar dois para frente depois, né? Eu paro, me cuido e continuo. Se chegou no ponto de que eu não consigo ficar um dia sem treinar, e eu estou demasiadamente me expondo a riscos, e eu estou falando de risco físico mesmo, né? De fraturas e etc. Né? E não só isso, a gente pode pensar naquelas pessoas que querem um resultado tão rápido, que usam determinadas substâncias, né? Que aí, enfim, se eu estou me colocando nesse ponto, aí pode ter virado uma compulsão. É aquilo que eu disse lá atrás. Mesmo hábitos bons, sobretudo diante de situações de adversidade, tem tendência, se a gente não tomar cuidado, a se tornar compulsões. Cuidado com isso. Como é que eu faço para não tornar compulsão? Aí, se está demais, eu preciso sim de alguém para me orientar, né, que vai falar até onde eu posso ir, porque eu não sei qual é o limite do meu corpo. Não sei. Eu preciso de alguém que me oriente, que me ajude, que me ensine a fazer o exercício da forma correta. E então é isso, e aí eu respeito isso, eu coloco para mim mesmo limites, assim. Eu não consigo ficar um dia sem treinar, então treina, mas pega leve, talvez, se tá demais, não se cobra tanto, não foca, mas não é. Eu pensava muito isso, Fernando. Eu desistia da academia muito fácil, porque eu ia e tinha que fazer um treino inteiro e correr. E no começo, eu entendo que depois de um tempo, a gente tem que ter maturidade, assumir a vida e fazer. Não vou lá também mentir para mim mesmo. Fingir que estou treinando e não estou. Eu entendo isso. Mas eu entendo que no começo, quem não está acostumado até virar hábito, até pegar gosto, a gente burla assim um monte de coisa. E se a gente se cobra fazer a série inteira, eu desisto muito fácil. Nossa, hoje a perna, meu Deus, não vou. Então eu ia e falava assim, eu vou, mas vou fazer só esse e aquele outro. Supino eu não vou fazer não. Porque eu não... E aí eu tava lá, tinha dia que eu não fazia, tinha dia que eu falava, agora eu já tá aqui, eu vou fazer, vai. Não é isso que acontece? Então assim, para de pensar que uma série que você faz é melhor do que nenhuma que você não fez, né? Eu tenho uma autora que fala isso. É uma caminhada de 10 minutos que você fez é melhor que a maratona que você nunca vai correr. Se a gente ficar esperando a maratona, a gente não se engaja nunca em nada na vida. Isso vale para a prática de atividade física, isso vale para estudo, isso vale para a vida espiritual, para as práticas religiosas, isso vale para os relacionamentos. A gente tem que mirar lá na frente, tem que mirar um sentido maior? Tem. Mas para eu chegar lá, o que eu faço hoje? E hoje é o que vai valorar se eu estou bem, se eu não estou. Se eu estou me respeitando, se eu não estou. Se eu ultrapassei ou não ultrapassei os meus limites demasiadamente. Então é isso. Com o olho lá na frente, né, no futuro, no sagrado, no eterno, sei lá, mas pés no chão para conseguir conduzir bem a vida hoje. Legal, Danilo. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, né, que é aquela ideia de a gente viver um dia de cada vez, né? Viver o trabalho daquele dia e fazer o que precisa ser feito, né? Muitas vezes tem pessoas que têm um problema específico de saúde, né? Que para essas pessoas é mais ainda relevante a prática de exercício físico, né? Às vezes a pessoa tem diabetes ou tem algum problema de saúde mais sério que fisiologicamente o treinamento vai fazer uma diferença muito maior ainda para ela, né? Porque se a gente pegar uma criança ou às vezes um jovem de 20, 30 anos que não tem nenhum problema de saúde, para ele aparentemente ele vai ficar pensando, eu não vou praticar exercício agora porque eu não tenho dificuldade para nada, eu ainda consigo fazer tudo. Mas se você for pensar a longo prazo, a nossa saúde, tanto mental, física, social, ela depende de tudo que a gente faz a cada dia, né? Aquele pequeno passo que a gente dá. Igual se a gente pensar também, como você falou aí, né? Se eu falar para você agora, Danilo, você vai ter que caminhar 100 quilômetros a pé, vai de São Carlos até Ribeirão Preto a pé, você vai querer? Vai querer ou não? Então, mas se você começar a dar o primeiro passo, fazer aquele pouquinho todo dia, daqui a pouco já não são mais 100 quilômetros.
daqui a pouco você já está na metade do caminho, daqui a pouco você está lá, você passou, já está fazendo outras coisas que você nem imaginaria que fazia, poderia fazer. Então, isso é bem interessante. Eu gosto de trazer igual aquela definição que eu falei de alegria de Spinoza, né? Que é a gente desenvolver a nossa potência, né? Esse potencial de aumentar a nossa energia. Eu acredito que o exercício físico, quando ele é bem feito, bem orientado, e levando em considerações as individualidades da pessoa, respeitando ela, não exigindo mais do que ela pode dar, ele sempre vai trazer benefícios aumentando a nossa potência, né? Potencializando o seu trabalho, o seu estudo, suas questões psicológicas, né? Sem excessos, né? Sem ficar cobrando que a pessoa tem que ser perfeita, tem que fazer aquele exercício ao máximo sempre. E essa teoria até, na verdade, está caindo por terra, né? Aquela teoria de no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. Por favor, por favor. Porque, assim, até fisiologicamente eu tô falando, porque, assim, antigamente a gente pensava que se você, por exemplo, não sentiu dor muscular, você não teve resultado, por exemplo, de ganho de massa muscular. Mas, basicamente, não é isso. Depois de 2, 3 semanas treinando, você não tem mais dor muscular ou reduz muito, né? Se você manter o mesmo nível de treino, intensidade ali. E aí sim que você começa a ter mais resultado. Depois que passou essa dor intensa, depois que passou todo esse processo de adaptação, que você começa a realmente ter mais desempenho e viver os benefícios dessa prática, né? Eu acho que da questão psicológica, né, também é assim, né? Quando a gente passa por uma mudança ou por um momento difícil, de pandemia, ou da morte de alguém, ou de alguma situação que a gente tem que ter uma escolha difícil, a gente passa por aquele luto, por aquela dor, e depois que essa dor se restabelece, né, a gente reorganiza a nossa vida, que a gente consegue colher, aprender alguma coisa com isso, né? Resiliência, né? Essa história da resiliência, quer dizer, doer vai, às vezes é inevitável mesmo, isso para a questão da saúde mental, isso para a questão da prática de atividade física, né? Mas doer é aquilo que tem que doer. Eu falo que o problema não é sofrer mais do que o necessário por conta de coisas que a gente coloca na nossa cabeça, nos nossos olhos, exato, de cobranças que a gente põe. O sofrimento de que compete a cada dia, é isso. Esse sofrimento que compete a cada dia eu acolho, porque eu só mudo aquilo que eu aceito. Isso é uma outra coisa importante. Eu aceito que eu tenho dificuldades com algumas coisas, eu aceito que tem coisas no meu comportamento, inclusive na minha prática de atividade física que eu preciso mudar e melhorar. Eu só vou mudar e dar passos quando eu aceito isso, integro isso à minha personalidade, à minha identidade. E aí eu consigo caminhar no sentido da mudança, da melhora, do amadurecimento, do aperfeiçoamento, da santificação, depende do contexto que nós estamos falando. Mas primeiro eu aceito, eu tenho essa dificuldade. Depois eu não dou conta sozinho, então aí eu busco ajuda de quem pode me ajudar. E aí a gente persevera, sabendo que, repito mais uma vez, eu não estou ainda onde eu gostaria de ter chegado, mas eu também não sou mais aquele que eu era antes. Não perder de vista a própria trajetória, o que eu caminhei até aqui.